No livro do profeta Isaías, que nós iremos comentar hoje, no capítulo 25, Deus diz que enxugará do rosto toda lágrima. Essa é a nossa esperança. Por mais que passemos por aflições, o Senhor nos consola e Ele enxuga todas as nossas lágrimas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais que acontece de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram, e aos sábados e domingos eu subo o vídeo aqui no YouTube para que você que só acessa por meio desse canal não perca os conteúdos bíblicos. Lembrando que também nós estamos lendo a Bíblia desde o dia 1º de janeiro de 2024 e o nosso propósito é irmos com essas leituras até 31 de dezembro. Estamos na agenda, não estamos atrasados, estamos cumprindo o conteúdo em cima da linha. Exatamente, disciplinadamente nós estamos na data exata. E hoje, então, os comentários serão acerca do livro do profeta Isaías, os capítulos de 23 a 25, e iniciando hoje carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos lá, então. A ideia principal do versículo 23, segundo a minha leitura, é que o Senhor abate o orgulho dos que em si mesmos se firmam. Olha lá. A profecia, então, seria contra a cidade de Tiro, que é uma cidade lá da Fenícia. Diz assim: advertência contra Tiro. Pranteiem navio de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. Então os navios eles iam em busca de ouro. Esses nós vemos provavelmente em crônicas, tá? Eu não tenho essa lembrança exata do livro, mas que um dos reis ali, eles começaram a construir navios para explorarem outras terras, outras nações em busca de ouro. E aqui, essas cidades portuárias, elas viviam praticamente desses recursos que eram encontrados em outras terras. E Deus vem dizer assim, então, olha, vai ser destruída essa cidade e vai ficar sem casa e sem porto. O trigo e a colheita do Nilo eram a sua renda, vai dizer isso para Tiro. E vocês se tornaram o suprimento das nações, quer dizer, no lugar dessas nações, dessas cidades ali, recolherem suprimento de outros lugares, renda de outros lugares, eles é que se tornariam o suprimento de outras nações. Tudo por conta de desobediência. Quando Deus ele exerce o seu juízo sobre nações, sobre cidades, sobre povos, ele já anunciou pelos profetas durante muito tempo esse arrependimento. Deus queria que todos se salvassem, que todas as nações fossem salvas. Mas nós vimos ontem, você que não me acompanha lá no Instagram, ontem o profeta Isaías foi advertido, ele foi comunicado que deveria andar nu e descalço para que a Etiópia, deixa eu só ver se foi isso, para que o Egito ou a Etiópia percebesse que eles seriam deixados como foi deixado o profeta. Então, durante 3 anos, o profeta Isaías andou nu e descalço para mostrar para aquela nação que eles estariam da mesma forma. Então, Deus, ele vai dando sinais, ele vai enviando mensagens antes de exercer o seu juízo. Nós vamos ver no livro do profeta Jonas que Jonas foi enviado para Nínive também para profetizar contra a cidade, e o rei ali de Nínive, o governante, ele conclamou um jejum para toda a população, inclusive os animais também jejuaram, e Deus se arrependeu de ter mandado ou planejado o juízo ali sobre Nínive. Pelo arrependimento, então Nínive foi salva. E aqui nós vemos que o profeta Isaías, ele tem passado a anunciar a todos os povos de que Deus, iria exercer o seu juízo sobre esses lugares, e muitos não se arrependeram e deixaram que esse juízo fosse então executado. Na sequência ele diz assim:
Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? Quem foi o Senhor dos Exércitos, o planejou, para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Nós estamos o tempo todo vendo que Deus, principalmente no Evangelho, né? Paulo e outros apóstolos, mesmo Jesus, vem dizer que nós devemos juntar tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem. E o que tem acontecido não é só agora, você está vendo aqui, 600, 700 anos antes de Jesus, esses povos já achavam que eles tinham força no seu próprio braço. Eles não tinham o Senhor como o seu provedor. Eles achavam que era por conta deles todo aquele sucesso, aquela glória da nação. E aqui ele vem dizer que ele vai abater a vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Então é a Deus que nós devemos honra, glória, louvor todo o tempo. Nada somos sem o Senhor. Nós veremos na carta aos Filipenses, hoje no capítulo 1, que Paulo vem dizer que tudo para ele está em Cristo Jesus. Todo o tempo que ele ora, ele agradece a Deus pela igreja de Filipe, pela comunidade de Filipe. Ele sabe que sim, ele foi e plantou essa igreja, ele evangelizou, mas a graça, a glória, a honra é todinha de Deus, não é dele. No capítulo 24, nos versículos entre 1 e 23, o juízo de Deus vai acontecer sobre toda a terra. Sempre nós estamos vendo que o profeta Isaías vem falar especificamente de cada nação. Nesse capítulo 24, não, vem falar sobre toda a terra. Olha lá. O Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará a sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e para o credor. Quer dizer, Deus virá com justiça sobre toda a terra. Ele não fará distinção de pessoas. Fará distinção, sim, de quem o segue, de quem honra o seu nome, se glorifica no seu nome, e o ímpio. Essa diferença haverá. Porém, se o ímpio for o senhor ou o servo, não haverá diferença. Se for a serva e a senhora, também não. Bem como se o obediente, se aquele que se gloria no Senhor for o sacerdote ou o povo, também terá salvação. Então Deus não faz diferença entre classes sociais, entre cargos, entre papéis ou ministérios que desempenham, mas sim se a sua glória está em si mesmo ou no Senhor. Essa é o único critério que Deus tem para si para exercer o seu juízo sobre a terra. Ele diz mais: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis. Olha lá. Violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Quebra de aliança traz juízo. Violar leis traz juízo. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Então, nós temos esperança de estarmos entre esses pouquíssimos se hoje nós desistirmos dos caminhos errados que nós andamos, desistirmos do pecado e abraçarmos a cruz com Cristo. É essa a esperança. Haverá pouquíssimos que vão sobrar, mas haverá. Então essa esperança é para o justo. É para aquele que tem na cruz do Senhor a sua salvação, que tem em Jesus, na sua morte, no seu sacrifício, na sua ressurreição, a sua esperança. É aqui que nós temos então a diferença que Deus faz, não pelo ministério que exerce, não pelo cargo que ocupa, não pela classe social, mas sim se ele está em Cristo, se ele está obedecendo a lei, se ele está se gloriando então somente em Deus.
Mas para o final, mais para o final, ele diz assim: a terra balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Olha só, a terra está então cambaleando, né, indo para lá e para cá sob o peso da culpa. Deus então ele não vai ter pena do ímpio. Ele vai dizer aqui que não há esperança para aquele que não está em Deus. Não há esperança. Por isso que o profeta Isaías e outros profetas vêm para admoestar o povo, para advertir o povo, que se arrependam, que se vistam de saco, que se joguem na cinza, para que se arrependam e Deus possa então exaltá-los. Nós vimos também que ontem no capítulo 22, para quem não me segue lá no Instagram, vai dizer que Deus esperava que o povo de Jerusalém pranteasse, se arrependesse. E pelo contrário, o que eles fizeram? Eles taparam os buracos que havia nos muros, que ali eles achavam que estava a sua proteção, e foram festejar. No lugar de se arrepender, eles foram abater gado, abater ovelhas e se embebedar, dizendo assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, eles não tinham a sua confiança em Deus, eles não experimentaram o arrependimento. Eles já simplesmente foram, pela força do seu próprio braço, tapar os buracos nos muros para ali se protegerem, que eles achavam que a sua proteção estaria nas fortalezas, nos muros e não em Deus. Por último, o profeta Isaías diz assim: a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém. Tão grande é a glória de Deus, tão grande é a sua luz, tão grande é a sua presença, que a lua e o sol estarão envergonhados no dia que Jesus e Deus, né, aqui ainda o Messias não tinha vindo, era só a anunciação do Messias, mas o brilho do sol e da lua serão ofuscados pelo poder de Deus no dia da sua glória. Antes de irmos para o capítulo 25, que é um capítulo especial aqui de Isaías, eu quero convidar você a curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E né? É muito relevante, é edificante. É um conteúdo que pode transformar a sua vida. E assim o algoritmo, entendendo que dessa relevância do conteúdo, vai entregar para mais pessoas. Então vamos fazer esse canal crescer e o Evangelho, a Palavra de Deus chegar a mais pessoas. Capítulo 25, gente, é o louvor à soberania do Senhor. Olha lá, é como se fosse um salmo. Começa assim: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Olha que palavra de Isaías. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim a canção dos temíveis é emudecida. Deus silencia os nossos inimigos. Deus, ele nos protege, não são os muros, não são hoje, em nossos dias, as câmeras de segurança, cercas elétricas, não é isso, não é aí que está a nossa segurança. Deus vai silenciar os nossos inimigos, somente Deus. Deus vai colocar uma barreira ao seu redor, vai te cobrir como uma nuvem cobre do calor do sol. Só em Deus é possível isso, esse conforto, só em Deus é possível essa segurança. E mais adiante, Isaías vai dizer assim: o soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Eu não consigo não me emocionar com essa palavra, que Deus vai enxugar toda lágrima, todo o sofrimento que você estiver passando. Deus
vai aliviar. E eu sempre digo que às vezes Ele não alivia da maneira como nós esperávamos. Ele alivia a sua maneira. Mas pode ter certeza que se a sua confiança está em Deus, Ele fará o melhor. E é maravilhoso saber que tem um Deus que se preocupa com cada lágrima que rola do nosso rosto, com cada sofrimento que nós passamos. E um Deus tão grandioso que ofusca até o brilho do sol e da lua, se preocupar com cada lágrima que escorre do nosso rosto, muitas vezes às escondidas para ninguém perceber. É isso que esse Deus maravilhoso faz por você e por mim. Ele diz assim: e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Esse é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Eu quero que você marque aí na sua Bíblia esse capítulo 25 do profeta Isaías. E toda vez que você estiver acreditando nas mentiras que você ouve, que você estiver sendo abalada ou abalado pelos dardos inflamados do inimigo, assim como nós vimos ontem no último capítulo de Efésios, que nós precisamos vestir a armadura de Deus para nos defendermos. Dessa maneira, você vem aqui para o capítulo 25 e se conforte com essa palavra e leia também o finalzinho do 24, que quando Deus vier salvar o seu povo, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém. Então veja que esse Deus que pode ofuscar o brilho do sol e da lua enxuga a sua lágrima. Esse é o nosso consolo. Ele nos salva. Vamos lá então, gente. Desculpe a minha emoção, eu não consigo passar por certas passagens e não me emocionar, porque eu já tive tantas lágrimas rolando pelo meu rosto quando eu ainda não conhecia essa passagem e eu me revoltava. E hoje eu me consolo, mas ainda assim essas lágrimas não são de tristeza, são de emoção, são de gratidão por Deus fazer tanto nas nossas vidas. E hoje, então, vamos lá no capítulo 21, capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, o Evangelho em expansão. Paulo está preso, mas o corpo dele está preso, porque as palavras dele chegaram até nós por meio das cartas que foram possível, né? Ele escrever de lá da prisão. Imagina se Paulo não estivesse preso. Eu sempre digo isso para quem está comigo ao vivo nas lives lá no Instagram. Se Paulo estivesse livre, ele teria pregado somente, ele não teria escrito, talvez uma ou outra carta, mas olha quanta riqueza Paulo passou para nós por meio de cartas, antes ali para as comunidades que ele escreveu e hoje a nós. Olha ali, ele vai começar com uma gratidão e esperança na comunidade de Filipe. Ele diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa comunidade de Filipe, eles estavam engajados com Paulo. Eles estavam sendo oprimidos, sim, por algumas pessoas, mas isso não levou com que eles pecassem, com que eles caíssem em algumas mentiras, como estava acontecendo com outras comunidades, né? Com os Gálatas, com os Coríntios. Aqui não, aqui eles, pelo contrário, eles estavam mais firmes ainda. Eles estavam sendo atacados, porém eles estavam firmes, e isso alegrava e enchia o coração de Paulo de gratidão.
Tanto que ele declara que em toda oração, ele sempre ora com alegria. E também ele fala, olha, a boa obra que Cristo começou em vocês, com certeza vai ser completada até o dia de Cristo Jesus, né? Até a volta. E ele tinha certeza disso porque então os filipenses, eles estavam sendo uma comunidade que abraçou a pregação do evangelho juntamente com Paulo. No ponto 2, Paulo reconhece a soberania da vontade de Deus em seu cativeiro. Olha lá, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Ele está se referindo aqui à sua prisão, né? Ele diz, olha, todo mundo achou que eu ficando preso, o evangelho ia ser detido, junto comigo, preso aqui atrás dessas grades, junto com o meu corpo. Mas não foi isso que aconteceu. Está servindo para o progresso do evangelho. E os irmãos, em sua maioria, olha aqui, que coisa incrível. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, a prisão de Paulo, aqui nos Filipenses, aqui na igreja de Filipo, aconteceu que eles se sentiram mais motivados ainda. Por quê? Eles, né, provavelmente, naquela vontade, no desejo de ajudar a Paulo, eles estavam expandindo ainda mais a pregação do evangelho. Eles não estavam se sentindo acuados, eles não estavam se sentindo desmotivados. Pelo contrário, Paulo diz assim, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Depois, Paulo vem colocar aqui que tem algumas pessoas que estavam pregando com um desejo egoísta, mas ele diz assim, olha, não importa. Importa é que o nome de Jesus esteja sendo levado aos povos. Não importa se é por inveja, se é por egoísmo que eles estão pregando vocês, eu sei da sinceridade do coração de vocês. Porém, outras pessoas não tanto, mas não tem problema. E ele ainda diz que vocês que estão pregando com sinceridade serão recompensados. E já os outros que estão pregando por egoísmo, para se aparecerem, eles escolherão a destruição. No ponto 3, Paulo vem dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Gente, olha lá. Com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e já não sei o que escolher. Ele fala que, na verdade, ele queria partir. Ele queria ir para junto de Cristo. Porém, ele fala, olha, vocês ainda precisam de mim. Então, eu não sei bem o que escolher, mas eu sei que se eu ficar vai ter muito mais resultado do que se eu for. Aí ele vem complementar e diz assim, assim quer eu vá e os veja, quer eu apenas ouça a seu respeito, está falando aqui para os filipenses, né? Que quer queira eu vá ali, né, visitá-los, ou se eu só ouvir a respeito de vocês, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Quer dizer, olha, mesmo que eu não estiver ali, vocês permaneçam firmes, lutando unânimes pela fé, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então aqui Paulo vem dizer, olha, a oposição simplesmente precisa ser fortalecedora de vocês, assim como ele já tinha dito, né? Que bom que vocês ali estão no lugar de se sentirem desmotivados pela minha prisão, vocês todos e os demais irmãos, né? Ele vai falar de Tito, de Timóteo, eles estão então cada vez mais motivados porque eu estou preso, e que vocês também continuem assim, que essas pessoas que estão se opondo a vocês, nós sabemos que muitos judeus, fariseus estavam se infiltrando nessas comunidades. Gente, vai passar um som aqui agora, talvez atrapalhe um pouco, tá? Mas é que eu estou gravando sem acústica
E hoje, sábado, né, dia 5/10, véspera de eleição, tem som na rua e eu peço perdão, peço desculpas por essa intromissão ali. E Paulo, então, ele já tinha elogiado que eles estavam sendo pessoas firmes na fé, e ele vem dizer, então, que essas pessoas, esses fariseus que estão se infiltrando entre vocês, levando uma falsa doutrina, não seja motivo de desistência, mas sim de cada dia mais fé no Evangelho de Cristo. E eu quero que, assim, nós finalizamos, né, esses comentários de hoje, e eu quero que, se alguma mensagem você queira tirar, destacar desse vídeo de hoje, que seja: o Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto. E toda vez que você estiver em aflição, que você estiver enfrentando adversidades, que essa palavra seja o seu consolo sempre, que o Senhor enxugará as suas lágrimas também. Até o próximo vídeo. Tchau!